Olá pessoal, meu nome é André Luiz de Moraes, sou babalorixá do Templo de Umbanda, Vovô Serafim, eu com três espadas, sou presidente da Federação Caminho dos Orixás. Continuando o assunto Umbanda de ontem, Umbanda de hoje, para que a gente entenda um pouquinho do que eu tento passar desse conceito da evolução e da diferença da tecnologia, na Umbanda do passado, a gente tinha esse hábito de os sacerdotes se conhecerem, terem desenvolvido no mesmo templo, geralmente, vamos supor, num templo mais antigo, de lá nasciam vários, 10, 8, 12 sacerdotes novos, que eram irmãos de esteira, não é? Então, eles eram irmãos de desenvolvimento, tinham feito seu batizado junto, coroação do seu caboclo junto, coroação da sua entidade de esquerda junto. E quando eles faziam esses rituais, eles criavam um laço de amizade, porque não existia tanto essa disputa de uma entidade para a outra. Existia, sim, a relação do poder, do potencial de cada entidade para outras no sentido de trabalho. Então a gente ia consultar um caboclo, ele tinha a facilidade de trabalhar para cura. A gente ia consultar um outro caboclo que ele tinha facilidade para abrir caminhos. Então a gente trabalhava muito com esse conceito no passado. Então quando abria-se uma nova casa espiritual, de onde nasceu uma nova casa espiritual, a gente ia fazer visita, então era um encontro, né, de terreiros, onde todo mundo ia cantar, dançar, reverenciar a entidade chefe. Quando o caboclo-chefe chegava, todo mundo ia lá, batia sua cabeça, cumprimentava. Todo mundo tinha felicidade pela religião e não só por aquele momento festivo. Era como se aquilo exaltasse, fizesse parte da nossa energia espiritual. Onde eu acho isso muito bonito, porque a nossa forma de se preparar, tanto para as visitas como para o atendimento, para o desenvolvimento, era mais severa, tinha muita seriedade. Então não era essa questão de que apagou o charuto no meu braço, pôs minha cabeça debaixo da água no rio até meu guia me tomar. Não era esse o ponto. O ponto era você ter arrepio, vibrações, você ter alegria, você entrar em êxtase, chorar, sentir felicidade pela chegada daquele guia. E quando a gente olha os pontos de despedida das nossas entidades, principalmente dos chefes, é sempre aquele ponto que vai falar, olha, quando você voltar, me abençoe, enquanto vai, me abençoe. Então, eram pontos que já mexiam com essa estrutura de a minha religião, a minha fé e aquilo que eu posso sempre me socorrer ali naquele ambiente, naquele momento. E esses encontros de templos para templos, eu percebia muita firmeza, não só nos chefes, como nos filhos que se incorporavam. Então a consulta, para a gente poder ser liberado, a nossa entidade para consultar, nós passávamos por um processo espiritual, porque quando você começa a manifestação espiritual da sua entidade, da sua mediunidade, vocês que são médiuns, que já passaram por isso, o que mais confunde vocês é essa questão de, eu sou consciente, eu escuto, será que sou eu? Será que é o guia? Será que existe algo aqui ou não? Primeiramente, a mediunidade, ela é um dom único nosso. E a espiritualidade, quando ela utiliza dessa nossa mediunidade e nós recebemos a vibração até chegar à incorporação daquela entidade, essa entidade, ela conduz a vida da gente primeiro. Então, primeiro ela prepara o médium para que ela possa bilongar, para que ela possa descarregar, para que ela possa dar um passo e um conselho. Então, o guia, quando ele se manifesta, ele tem o hábito de ainda não falar, por duas questões, pelo preparo que ele tem que fazer para o seu médium e pela insegurança do próprio médium em achar se ele está incorporado ou não, se existe uma força sobrenatural ali ou não. Mas só que esse guia, ele se incumbe de ir trazendo transformações na vida daquele próprio médium
a ponto dele ter a fé e acreditar naquela entidade qual ele carrega. E ali no futuro vai vir o nome do guia, a assinatura do guia, que é seu ponto riscado, o que ele vai pedir como ferramenta de trabalho espiritual, como ele vai se manifestar. E é tão bonito essa forma espiritual que às vezes o sacerdote fala assim, hoje eu vou preparar um trabalho de caboclo, e quando a gente acorda de manhã, a gente não está no templo, a gente vai se preparar para ir no templo, a gente já sente aquele cheiro, aquela vibração do nosso caboclo, a gente já sente aquela manifestação. E isso é tão importante para um médium que está em desenvolvimento, que quando ele chega no templo e o seu guia vem com aquela intensidade, com aquela energia forte e descarrega a energia dele, ele vai embora para sua casa mais leve, mais feliz. No outro dia ele tem um processo de pensamento totalmente diferenciado, porque ele valoriza mais a sua própria existência e a chamada sua vida. A Umbanda, ela tem como princípio espiritual, além de acreditar no Deus e nos orixás e nos guias, porque a Umbanda ela é uma religião cristã também, porque ela reconhece o cristianismo, só que ela trabalha com a função da mediunidade. Todo mundo tem a sua sensibilidade, mas tem pessoas que têm sensibilidade mais aflorada, que se chama-se mediunidade, onde a pessoa entra num ambiente, às vezes sente uma energia, entra no terreiro, sente seu guia, e a entidade, o caboclo, o preto velho, o baiano, o Exu, o rodante, nós chamamos de guardiões ou de esquerda, são entidades que se manifestam dentro da nossa própria energia. E às vezes elas mudam a nossa personalidade. Às vezes a gente é falante e se torna uma pessoa meia fechada, calada, e te encosta uma entidade feliz, alegre, você se sente feliz, risonho. Então muda um pouquinho a nossa personalidade. Quando você chega num templo, vê uma pessoa bem incorporada, você sabe quem é aquela pessoa, mas quando você olha na feição dela, você percebe que houve uma mudança na feição, que é uma ação da espiritualidade. Talvez a pessoa esteja escutando, esteja ali no ambiente, porque é natural ser um médium consciente, mas você olha na feição da pessoa, há uma mudança. Você olha no sentido da atitude dela, da personalidade, há uma mudança. Você põe a mão na mão dela, você sente ou a mão quente, ou a mão fria, ou a mão transpirando, você sente a vibração da entidade. Então é importante saber que incorporação ela é um processo e que só depende do próprio médium incorporante evoluir e desenvolver bem isso. E daí se nasce um novo líder. Mas esse novo líder, ele tem que entender que para ele ser um grande líder, ele não precisa só incorporar um bom guia ou um guia de nome. Ele precisa desenvolver bem sua mediunidade, aprender sim oralmente com os mais velhos e saber o que é uma engira, como se abre um trabalho, como se faz uma firmeza, como se orienta uma boa mironga, para que as pessoas não caiam na descrença. Fiz aquilo, mas não tive resultado. Fiz aquele outro e não tive resultado. A vida não é constituída só de bons resultados. A vida é constituída de amor, de dor, a vida é constituída de situações que você conquista e muitas vezes você perde. E aí entra a finalidade das nossas entidades, nos estruturar para que quando os momentos ruins chegarem, a gente saber por que estamos passando por aquilo. E quando os momentos bons vierem, a gente se contemplar e celebrar eles. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A Umbanda é uma religião muito rica, cheia de conhecimento, de cultura, de expressão espiritual e física, e eu espero que eu possa passar para vocês um pouquinho do conhecimento de muito que eu ainda tenho para aprender. Saravá a todos, dê um like, curta o nosso canal, muito obrigado.